Você será julgado antes mesmo de abrir a boca. A maneira como você se apresenta diz tudo antes de você dizer qualquer coisa. No mundo real não basta ser bom, é preciso parecer bom, parecer forte, parecer alguém que sabe o próprio valor. Isso não é vaidade, é estratégia, é presença, é respeito silencioso. O estoicismo nunca pregou o abandono do corpo. Ele ensinava a dominar o exterior sem ser dominado por ele. Este vídeo é um alerta, um empurrão e talvez uma ferida necessária. Se você está se descuidando, se perdeu o respeito por si mesmo, se parou de se importar com o que transmite, é hora de acordar. Hoje vamos explorar 15 lições estoicas para recuperar sua presença, sua postura e o seu poder. Mas antes de começarmos, vá até a área de comentários e escreva: a forma como me cuido é a forma como me respeito. Ao escrever isso, você não está só comentando, está firmando um compromisso com a sua mudança. Agora vamos começar. Número 1. Quem se abandona, ensina os outros a fazer o mesmo. Abandonar a si mesmo é uma das formas mais silenciosas e cruéis de autossabotagem. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas um processo lento e perigoso que se infiltra na rotina, no olhar que lançamos no espelho, na forma como escolhemos, ou deixamos de escolher, cuidar da nossa própria imagem. Quando você deixa de se importar com o que transmite ao mundo, quando escolhe o desleixo, a negligência, a preguiça como bandeiras, está enviando uma mensagem clara e poderosa: eu não me respeito. E o que acontece? O mundo responde em igual medida. O respeito que você busca dos outros começa a ruir, porque o espelho, onde você deveria ser seu maior aliado, se torna um traidor silencioso. Isso não é vaidade, é responsabilidade. Cuidar da sua aparência, da sua postura, do seu corpo, é uma linguagem sem palavras que dita como as pessoas vão tratar você. O estoico entende isso. Ele sabe que a imagem que projeta é uma extensão do seu caráter e do seu controle interno. Marco Aurélio, em seus pensamentos mais profundos, nos lembra que a alma se manifesta no rosto e que a disciplina do corpo fortalece a mente. Quando você se abandona, está permitindo que o caos interno se torne visível, palpável, contagiante. Mas há uma liberdade oculta nessa verdade dura. Ao assumir o controle da sua imagem, você não está só mudando o que os outros veem, está mudando a forma como você se vê e, por consequência, como vive. Porque quem se impõe, quem se respeita, não espera que o mundo faça isso por ele. Ele ensina pelo exemplo sem palavras, e o mundo é obrigado a aprender. Número 2. A primeira impressão é uma faca de 2 gumes. A primeira impressão corta profundo, mas não perdoa. Ela não espera pelo seu discurso, pelo seu currículo ou pelas suas boas intenções. Ela se forma antes mesmo da sua voz ecoar. Num instante, seu rosto, seu jeito de andar, sua postura, tudo isso fala mais alto do que qualquer argumento que você possa apresentar. Essa faca afiada pode te abrir portas, conquistar respeito e admiradores, ou fechar caminhos, provocar desconfiança e afastar oportunidades. A primeira impressão é uma sentença silenciosa que o mundo profere sobre você, e ela não costuma ser revisada com facilidade. Uma vez gravada, dificilmente será desfeita. Por isso, é um erro pensar que não importa a aparência. O estoicismo não prega superficialidade, mas sim o domínio consciente do que podemos controlar. Sua aparência é uma das poucas coisas que estão sob seu comando imediato, e negligenciá-la é abrir mão de uma arma poderosa nessa luta diária pela presença e pelo reconhecimento. Marco Aurélio nos lembra que a alma se reflete no rosto, que aquilo que cultivamos internamente aparece no externo. Se sua mente está bagunçada, seu corpo cansado e sua expressão perdida,
O mundo verá isso antes mesmo que você diga uma palavra. Mas há um poder gigantesco em entender que essa faca de 2 gumes pode ser manejada a seu favor. Ao se cuidar, ao criar uma imagem que comunique força, equilíbrio e respeito, você transforma essa lâmina em uma ferramenta de autopreservação e influência. Então, a pergunta é simples e dura. Que tipo de corte você está oferecendo ao mundo na sua primeira impressão? É um golpe certeiro que abre caminhos ou um corte que fecha portas antes mesmo de você entrar? Número 3. Pare de romantizar o desleixo. Existe uma armadilha muito comum hoje em dia, a ideia de que o desleixo é uma forma de autenticidade. Que sair por aí sem se importar com a aparência, com roupas amassadas, cabelos desgrenhados ou corpo sem cuidado, seria um gesto de rebeldia contra padrões, uma marca pessoal de liberdade. Mas essa é uma ilusão perigosa. Romantizar o desleixo é um auto-engano. É tentar transformar o abandono em estilo, a preguiça em atitude. Mas o que está por trás disso é, muitas vezes, uma fuga da responsabilidade, do autocuidado e do respeito próprio. É um esconderijo para quem não quer encarar o que está se perdendo ao se entregar ao descaso. A verdade brutal é que o desleixo não liberta, ele aprisiona. Aprisiona a sua imagem, a sua autoestima e principalmente a forma como os outros te percebem. É um sinal silencioso, mas alto, de que você abriu mão de si mesmo. E isso reverbera no mundo, em portas que não se abrem, olhares que desviam, oportunidades que escapam. O estoicismo nos ensina a encarar a realidade sem ilusões, e essa realidade é clara. Cuidar de si mesmo não é uma vaidade superficial, é um ato de coragem. É dizer para o mundo e para você mesmo que você importa, que você tem valor. Quando se permite o desleixo, você está desistindo de lutar pela melhor versão de si. E isso não combina com a filosofia dos fortes, dos resilientes, daqueles que tomam as rédeas da própria vida. Então pare de pintar o abandono como algo bonito. Pare de se enganar. A liberdade verdadeira nasce do respeito, da disciplina e do cuidado. E esses são os verdadeiros sinais de força. Número 4. Vista-se como quem sabe o próprio valor. A roupa é a armadura do cotidiano. Não se trata de seguir modismos ou gastar rios de dinheiro. Trata-se de vestir-se com intenção, com propósito, como quem reconhece e honra seu próprio valor. Porque a maneira como você se apresenta ao mundo é o primeiro sinal da postura que você adota diante da vida. Vestir-se bem é um gesto silencioso, mas poderoso. É uma forma de comunicação não verbal que fala antes mesmo de você abrir a boca. É o convite para que o mundo te veja como alguém digno, alguém que merece respeito e atenção. Um estoico sabe que essa linguagem externa é uma extensão do que se passa dentro, da disciplina, do autocontrole, do amor próprio. Quando você escolhe suas roupas como quem escolhe sua atitude, está dizendo para si mesmo: eu mereço o meu melhor. E esse reconhecimento reverbera em cada passo, em cada gesto, em cada palavra. O valor que você reconhece em si mesmo é refletido na maneira como se apresenta. Mas cuidado, vestir-se bem não é sinônimo de vaidade vazia ou superficialidade. É uma forma prática de autoafirmação, de mostrar ao mundo que você não está ali por acaso, que você tem propósito, que conhece seu caminho. É uma armadura invisível que prepara você para enfrentar as batalhas diárias com confiança. Portanto, não subestime o poder da roupa. Vista-se como quem sabe o próprio valor, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque a verdadeira força começa quando o respeito por si mesmo é inabalável. E isso, meus amigos, é o que faz alguém verdadeiramente imponente. Número 5. Cuidar do corpo. Fortalece a mente. O corpo é o templo onde a mente habita, e como todo templo, ele precisa de cuidado, respeito e disciplina.
Não se trata de vaidade ou superficialidade, mas de reconhecer que nossa força interior depende, em grande parte, do estado do nosso corpo. Um corpo cansado, desleixado ou negligenciado é um terreno frágil para uma mente resiliente e focada. Os estoicos, mesmo há séculos, já compreendiam essa conexão vital. Marco Aurélio escrevia sobre a importância da disciplina física para manter a clareza mental e a fortaleza do espírito. A mente não pode se sustentar plenamente se o corpo está em caos. A fadiga, o desconforto e a falta de cuidado física criam barreiras invisíveis, mas implacáveis, para o desenvolvimento da força interior. Quando você assume o compromisso de cuidar do seu corpo, seja por meio de exercícios, alimentação consciente, higiene ou descanso adequado, está, na verdade, fortalecendo sua mente. Cada escolha saudável é um tijolo na construção da sua resistência emocional, do seu equilíbrio e da sua capacidade de enfrentar desafios. Além disso, o ato de cuidar do corpo é um exercício diário de autocontrole. Ele exige esforço, constância e foco, qualidades essenciais para quem deseja dominar a si mesmo e não ser dominado pelas circunstâncias. Cuidar do corpo é uma forma prática de exercer a soberania sobre sua própria vida. Por isso, não subestime a importância desse cuidado. Seu corpo é o suporte da sua mente, e quando ele está forte, sua mente se eleva. O estoicismo ensina que a verdadeira força começa na harmonia entre corpo e espírito. Invista nesse equilíbrio. Seu futuro eu agradece. Número 6. Seja simples, mas impecável. Simplicidade não significa abandono, muito pelo contrário. Ser simples é escolher o que realmente importa e eliminar o supérfluo que só atrapalha. Não é a falta de cuidado, mas o oposto. Uma decisão consciente de mostrar apenas o essencial, sem exageros, sem ostentação. No mundo atual, onde o excesso grita por atenção, a simplicidade impecável se torna um ato de resistência, uma forma de ser que não se perde no barulho, mas que impõe respeito pela clareza e pela ordem. Impecável não é sinônimo de perfeição. É o respeito rigoroso por si mesmo refletido em cada detalhe. Uma roupa limpa, um cabelo alinhado, uma postura firme, um olhar que não foge. É a disciplina silenciosa que faz o homem se manter íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. É saber que cada gesto, por mais simples que seja, carrega o peso da sua decisão de ser melhor, de ser digno, de ser presente. Epicteto dizia que a vida é feita de escolhas diárias, pequenas batalhas que definem quem somos. Escolher ser simples, mas impecável, é recusar o caos interno e externo. É uma demonstração prática de autocontrole, onde você comanda a própria imagem em vez de deixar que ela te domine. No meio da desordem cotidiana, essa postura é como um farol, uma luz que não se apaga e que atrai respeito. Quando você vive assim, não precisa falar alto para ser ouvido. Sua presença já fala por você, de maneira clara, firme e verdadeira. E no mundo acelerado e caótico em que vivemos, essa presença silenciosa é uma das formas mais poderosas de influência que alguém pode exercer. A simplicidade impecável é, portanto, uma força escondida, mas não para quem sabe cultivá-la. Número 7. Pare de pedir desculpas por existir. Existir não é um favor que você faz ao mundo. Mas ainda assim, muitos andam por aí com a sensação constante de que precisam se justificar só por estar presentes. Um olhar baixo, um jeito de quem quer passar despercebido, um discurso recheado de desculpas. Tudo isso revela uma alma que perdeu o senso de valor próprio. Esse hábito de pedir desculpas por existir é uma prisão invisível que enfraquece a mente e corrói a confiança. É uma forma silenciosa de entregar o poder ao julgamento alheio antes mesmo que ele aconteça. O estoico sabe que o valor não é concedido,
mas afirmado. E a primeira afirmação acontece no silêncio do próprio pensamento. Eu mereço estar aqui. Quando você para de pedir desculpas por existir, começa a reclamar o espaço que é seu por direito. Sua postura muda, o olhar ganha firmeza e até o tom da voz reflete essa mudança interna. Não é arrogância, é reconhecimento. Reconhecimento de que você não precisa da permissão de ninguém para ser quem é. Marco Aurélio escreveu que o universo está cheio de homens e mulheres que hesitam em ser eles mesmos por medo do que os outros vão pensar. Mas a verdade estoica é que o julgamento dos outros é externo e não define quem você é. O que define você é a maneira como se vê e se trata. Então, a próxima vez que sentir vontade de pedir desculpas por estar presente, pare. Respire fundo, erga a cabeça e se lembre: seu lugar neste mundo não precisa de permissão. Ele já está garantido. E quando você assume isso, o mundo começa a respeitar você, porque você se respeita primeiro. Número 8. Sua imagem deve mostrar quem você é. Sua imagem não é um disfarce, nem uma máscara para esconder quem você é. Ela é a primeira expressão do seu caráter, o reflexo imediato do que você carrega dentro. Quando há coerência entre o que você sente, pensa e demonstra, sua presença se torna autêntica e inabalável. O problema surge quando a imagem que você projeta não condiz com quem você realmente é, ou quando nem você sabe direito quem é. Nesse espaço de incoerência, o mundo percebe uma desconexão, uma falha no alinhamento entre palavra e gesto, entre essência e aparência. E essa dissonância provoca dúvidas, desconfianças e até desprezo silencioso. O estoico entende que cuidar da imagem não é criar uma fantasia, mas alinhar o externo com o interno. É tornar visível a força, a disciplina e a clareza que cultivamos na mente e no espírito. Sua imagem é uma extensão do seu compromisso consigo mesmo, uma forma de dizer: eu sou este homem, esta mulher, e me apresento assim. Marco Aurélio nos lembra que a alma está em tudo que fazemos e mostramos. Se você cuida da sua imagem com honestidade, ela será uma ponte sólida entre você e o mundo, construindo respeito e confiança. Mas se ela é um véu que esconde inseguranças, será apenas um convite à desconfiança. Portanto, não use sua imagem para esconder quem você é. Use-a para mostrar sua verdade, sua força, seu valor. Quando sua aparência fala a mesma língua que sua alma, sua presença se torna imbatível, um farol que não pode ser ignorado. Número 9. Você está sendo julgado em silêncio. No mundo real, as pessoas observam antes mesmo de escutarem. O julgamento acontece no instante em que você entra numa sala, cruza uma rua ou mesmo em um simples encontro casual. É silencioso, rápido e quase sempre implacável. Ninguém precisa dizer uma palavra para que uma opinião se forme. Seu olhar, sua postura, a maneira como você se apresenta contam histórias que vão além do que você escolhe revelar. E o pior, muitas vezes você nem percebe o quanto já foi avaliado e rotulado antes de abrir a boca. Esse julgamento silencioso pode ser sua maior armadilha se você se descuidar. Porque mesmo que seu caráter seja forte e sua mente equilibrada, se a forma como você se mostra não condiz com isso, as portas podem se fechar antes mesmo de você ter a chance de provar quem realmente é. O estoico sabe que, embora não controle a opinião dos outros, controla a forma como se apresenta ao mundo. Cuidar da própria imagem não é vaidade, é estratégia. É preparar o terreno para que sua mensagem, seu valor e sua essência tenham espaço para florescer. Sêneca dizia que o homem sábio deve estar pronto para enfrentar o mundo, e isso inclui a forma como ele se mostra. Não subestime o poder do silêncio da observação alheia. Você está sendo julgado o tempo todo.
E essa verdade, dura e incômoda, é também uma chance para que você escolha ser quem realmente quer ser, desde o primeiro olhar. Número 10. Não deixe o acaso construir sua imagem. Sua imagem não deve ser um acidente. Não pode ser resultado do que sobrou, do que deu tempo ou da falta de atenção que você dedicou a si mesmo. Quando você permite que o acaso tome conta da forma como se apresenta, está entregando seu destino a mãos invisíveis, mãos que não têm interesse em seu sucesso, respeito ou reconhecimento. Cada detalhe importa. A roupa que você escolhe, o cuidado com a higiene, a forma como anda, como fala, até mesmo o silêncio que você carrega. Quando tudo isso é deixado ao acaso, o resultado é uma impressão confusa, desconexa e muitas vezes desfavorável. O estoico entende que a vida é feita de escolhas conscientes e que controlar o que está ao alcance das suas mãos é o primeiro passo para o domínio de si mesmo. Sua imagem é uma dessas escolhas. Deixar que ela se forme por descuido é abrir espaço para que o mundo decida por você, muitas vezes de forma dura e injusta. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira começa quando paramos de ser escravos do externo e tomamos as rédeas da nossa própria vida. Isso inclui a forma como nos mostramos, porque somos julgados, sim, mas também somos lidos. Se você deseja respeito e presença, deve assumir a responsabilidade pela sua imagem. Não permita que o acaso escreva sua história visual. Seja o autor consciente da sua presença, porque a imagem que você constrói hoje será a ponte que conecta quem você é ao mundo que o cerca. Número 11. Seja notado, mas não decifrado. Ser notado é necessário. Ser decifrado, um risco. Vivemos num mundo onde a exposição virou moeda, mas o mistério continua sendo poder. Quando você é totalmente decifrável, perde o elemento mais magnético da presença, a imprevisibilidade. O estoico não precisa explicar tudo o que sente, pensa ou pretende. Ele se basta, e justamente por isso atrai. Ser notado é uma questão de presença, de postura, de intenção. Você não precisa gritar para ser ouvido, nem exagerar para ser lembrado. Mas o segredo está em nunca se revelar por completo. Não porque tem algo a esconder, mas porque tem algo a proteger. Sua essência. O mundo se apressa para rotular. E se você se revela demais, logo será encaixado em uma gaveta, da qual talvez nunca consiga sair. Ao cultivar um certo grau de mistério, você se torna difícil de rotular. Isso obriga os outros a prestarem atenção, a escutarem com mais cuidado, a não assumirem demais. E isso, por si só, já é uma forma de respeito. Sêneca dizia: a alma precisa de um espaço sagrado, um lugar que ninguém invade. Sua vida interna é esse lugar. Deixe que vejam sua força, sua calma, sua clareza, mas não entregue seu mapa completo. Ser notado é um sinal de influência. Ser indecifrável é um sinal de controle. Você pode ser luz, mas também sombra. Presença, mas também silêncio. Essa dualidade é o que torna você interessante. Permaneça nesse equilíbrio. Seja visto, mas não lido como um livro aberto. Porque aqueles que não são facilmente decifrados são sempre lembrados. Número 12. O respeito começa por você. O mundo aprende a te tratar da forma como você se trata. Se você se diminui, se cala diante do que te fere, se desculpa por ocupar espaço, não espere que os outros te enxerguem com grandeza. O respeito não é pedido, é cultivado. E tudo começa pelo modo como você se posiciona diante de si mesmo. A maneira como você fala de si, como se olha no espelho, como lida com seus erros e acertos, tudo isso comunica algo ao mundo. Quem não respeita os próprios limites, quem diz sim para agradar e engole a própria verdade para evitar conflito, não está sendo gentil, está se traindo. E quem se trai, aos poucos, perde a própria voz.
O estoicismo nos ensina a termos domínio sobre nossas emoções, mas não a tolerarmos o desrespeito. Um estoico não se exalta, mas também não abaixa a cabeça sem motivo. Ele se conhece e, por isso, sabe o que merece. Respeitar-se é estabelecer limites, é dizer isso não, quando algo fere seus princípios. É parar de buscar validação constante e começar a agir com base no seu valor, não na opinião alheia. É entender que você não precisa ser aceito por todos, apenas ser verdadeiro com quem você é. E há uma verdade brutal aqui. Se você não se respeita, as pessoas sentem isso. Elas podem até não dizer, mas vão agir com base nessa percepção. Por isso, levante a cabeça, mude sua postura. Não mendigue espaço. Ocupe o que é seu. O respeito começa quando você para de se diminuir para caber. E só então, o mundo aprende que não pode te tratar de qualquer jeito. Porque quem se respeita, impõe presença, sem precisar dizer uma palavra. Número 13. Seu corpo mostra o quanto você se valoriza. Seu corpo é a primeira coisa que o mundo vê. E ele diz muito, mesmo quando você está em silêncio. A postura com que você anda, o modo como olha nos olhos, como ocupa um espaço, tudo isso revela o quanto você se valoriza. Você pode falar bonito, vestir boas roupas, tentar parecer confiante, mas se o seu corpo comunica insegurança, o mundo capta. Valorização pessoal não é sobre estética perfeita, é sobre presença, é cuidar da sua saúde, da sua energia, do seu descanso, da sua respiração. É manter a coluna ereta, o andar firme, o olhar atento. É não se arrastar pela vida, mas se mover com propósito, mesmo em silêncio. O estoicismo nos ensina a cultivar a virtude e a força interior. Mas essa força precisa ser visível. Um corpo negligenciado, cansado, fechado, encolhido, não reflete domínio de si, reflete abandono. E quando você se abandona, os outros te seguem. Quando você se ergue, os outros reparam. Você não precisa ter um corpo de revista, mas precisa habitar o seu corpo com dignidade, sentar com postura, falar com clareza, respirar com consciência. Esses pequenos gestos dizem, eu me importo comigo, eu me levo a sério. E quem se leva a sério passa a ser levado a sério. O mundo não valoriza quem não demonstra valor por si mesmo. Então, se quer respeito, comece pelo corpo, porque ele revela o quanto você está disposto a lutar por si mesmo. Seu corpo é sua primeira armadura e também seu primeiro templo. Cuide dele, habite-o com firmeza, e o mundo vai perceber que você não é alguém fácil de ignorar. Número 14. As pessoas notam o que você não nota. Você pode achar que ninguém percebe seu desconforto, sua pressa, sua indecisão ou sua ansiedade, mas percebe. O que você considera detalhe, o outro registra como verdade. O tom da sua voz, a demora para responder, o jeito que seus olhos evitam contato, tudo isso comunica mesmo sem intenção. O ser humano é treinado desde cedo a ler sinais sutis. A linguagem não verbal é mais antiga que a fala. Antes de escutarem suas palavras, as pessoas sentem sua energia. Elas captam inseguranças, hesitações, medos, vaidades, intenções ocultas, muitas vezes sem nem saber que estão fazendo isso. Por isso, o autocontrole é mais do que uma virtude estoica. É uma necessidade estratégica. Você precisa aprender a perceber o que transmite, mesmo quando acha que está neutro. Porque quando você não tem consciência da sua presença, o outro assume o controle da percepção. E não se trata de viver em função da opinião alheia, mas de entender que sua imagem está sendo formada o tempo todo, queira ou não. Portanto, aprenda a se observar. Perceba sua expressão ao ouvir críticas. Note sua postura quando está nervoso. Sinta como sua respiração muda quando se sente inferior. O estoico não busca parecer perfeito, mas busca conhecer a si mesmo o bastante para não ser traído por suas próprias fragilidades.
O domínio de si é silencioso, mas percebido. E quanto mais você estiver atento a seus próprios sinais, menos será vítima de interpretações que não condizem com sua essência. Você é um livro que os outros estão sempre lendo. A pergunta é: você sabe o que está sendo escrito na capa? Número 15. Saiba impor presença. Presença não é sobre chamar atenção, é sobre atrair respeito sem precisar falar muito. É aquele tipo de energia que preenche um ambiente sem barulho. Alguns entram em uma sala e imediatamente são notados, não porque gritam ou se exibem, mas porque carregam uma firmeza silenciosa. Isso não vem de aparência, vem de postura interior. Quem sabe quem é, não precisa se explicar o tempo todo. Impor presença começa pelo corpo, coluna ereta, respiração tranquila, olhar direto. Mas vai além da linguagem corporal. É não se curvar emocionalmente para agradar. É manter seus limites sem ser agressivo. É saber se calar quando o silêncio fala mais do que qualquer argumento. Quando você está inteiro em si, sem querer impressionar, sem precisar provar nada, sua presença se impõe naturalmente. O estoico não exige atenção. Ele inspira, porque sua calma em meio ao caos, sua clareza em meio à confusão e sua firmeza em meio às incertezas dizem mais do que palavras. A autoridade verdadeira é percebida, não declarada. E quem tem domínio de si impõe mais respeito do que quem tenta dominar os outros. Impor presença também é saber sair quando o ambiente te diminui. É não implorar por espaço, mas se retirar com dignidade. É entender que o valor não está em ser aceito por todos, mas em não se trair por ninguém. Presença é a soma de autoconsciência, autocontrole e autovalorização. Quem tem isso, impõe respeito apenas por existir. E quem não tem, sempre vai precisar gritar, aparecer ou agradar para tentar compensar. No fim, quem realmente impõe presença é aquele que se basta. Porque quem se basta, transborda. E quem transborda, inevitavelmente, é sentido. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo. Por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, quem precisa se provar o tempo todo ainda não entendeu o próprio valor. Até o próximo vídeo.